Olá, tarifas. Uma palavra que parece simples, né? Um imposto sobre importados para proteger a indústria local. Pois é, mas 2025 está mostrando que a história é bem mais complicada. Com certeza. Manchetes sobre guerras comerciais, decisões da justiça, o impacto no bolso. Exato. Hoje, 31 de agosto de 2025, para quem busca entender o que realmente está acontecendo por trás dessas notícias, vamos analisar isso mais a fundo. É isso aí. Nosso objetivo hoje é tentar desmistificar as ideias mais erradas sobre tarifas, sabe? Usando o que aconteceu e o que as análises econômicas desse ano estão dizendo. E como a gente vai fazer isso? Vamos tentar simplificar os conceitos, usar umas analogias para clarear e, importante, apontar o que ainda é meio incerto, que a gente não sabe direito. Uma abordagem bem direta aos fatos. Legal. E a gente está se baseando em várias fontes, né? Reportagens da AP News, análises do The Budget Lab lá de Yale. Sim, documentos da Casa Branca, comentários de especialistas, até falas do próprio presidente Trump. A ideia é dar uma visão equilibrada, focada no que essas fontes mostram mesmo. Perfeito. O plano é começar desfazendo alguns mitos bem comuns sobre tarifas. Depois, a gente olha para o que marcou 2025 nesse assunto. Certo. Aí a gente analisa o impacto real que isso está tendo agora. E no fim, a gente pensa um pouco no futuro, no que talvez funcione melhor do que essas tarifas muito gerais. Combinado. Então, começando pelo básico mesmo. Uma tarifa é um imposto, né? Sobre produtos que entram no país. Exatamente. A teoria diz que serve para proteger empresas e empregos aqui dentro, tornar o produto nacional mais competitivo, talvez até reduzir o déficit comercial. Só que a prática em 2025. Bom, parece que não foi bem assim. Vamos desembrulhar isso. Exato. E aí que entram os mitos. Vamos pegar os mais comuns e ver o que a realidade de 2025 mostrou. O primeiro, talvez o mais famoso. Quem paga a tarifa é o país estrangeiro. Ah, esse a gente ouve direto. Mas os estudos dizem outra coisa, né? Dizem, os dados e análises de 2025 são bem claros nisso. Na maioria das vezes, o custo fica aqui dentro. A empresa que importa paga a taxa lá na alfândega, sim. Mas aí... Mas aí esse custo vira preço mais alto para o consumidor final, ou então um custo maior para outras empresas que usam aquele produto importado como insumo. É um repasse. Tem aquela analogia do pedágio, né? Ajuda a entender. Isso, ajuda sim. Pensa assim, você instala pedágios numa rodovia que cerca a cidade. A transportadora paga a taxa ali na hora. Certo. Mas o preço do frete sobe. E depois, o preço do produto lá no supermercado também tende a subir para quem mora na cidade. O custo vai passando adiante, entende? Claríssimo. Mito número 2. Tarifas consertam déficits comerciais. Isso funciona mesmo? Então, a realidade é que déficits comerciais, sabe, comprar mais do que vender para fora, dependem mais de fatores macroeconômicos maiores, coisas como o quanto o país poupa versus o quanto investe. Ah, não é tão simples assim. Não mesmo. As tarifas podem mudar de quem a gente compra, talvez diminuir a importação da China e aumentar do Vietnã, por exemplo, mas raramente eliminam o déficit total. E o que acontece então? Muitas vezes só aumenta o custo da logística, complica tudo. É como se você apertasse um balão num ponto. A pressão faz ele inchar em outro lugar. As importações só mudam de origem. O déficit geral continua lá. Entendi. Faz sentido essa imagem do balão. Terceiro mito. Tarifas trazem empregos de volta para todo mundo. Essa é forte. É forte, mas a realidade mostra um efeito bem desigual. Pode até ser que protejam alguns empregos, sim, em setores que competem direto com importados, como aço, talvez. Mas tem outro lado. Tem, e é um lado grande. Podem prejudicar empregos em setores maiores, que usam esses produtos importados como matéria-prima. Pensa nas montadoras de carros, fabricantes de eletrodomésticos, até construção civil. E o saldo final? O saldo líquido de empregos pode ser pequeno ou, às vezes, até negativo. E os dados de 2025? O que eles mostram sobre isso? O estudo de Yale, por exemplo. Ah, sim. O estudo de Yale que você mencionou é interessante. Eles estimaram que as tarifas de 2025 poderiam até dar um empurrãozinho na manufatura a longo prazo, tipo 2,1%. Mas Mas causariam perdas maiores em outros setores,
Construção, por exemplo, cairia 3,6%, agricultura 0,8%. A estimativa geral deles era de uns 500 mil empregos a menos até o fim de 2025. 500 mil. É muita coisa. É sim. E os últimos relatórios de emprego de julho e agosto vieram meio fracos, com revisões para baixo. O que, bom, parece na mesma direção dessa preocupação. Preocupante mesmo. Ok, quarto mito. Tarifas são uma forma de pressão rápida e sem custos, sem retaliação. A 2025 mostrou que isso é ilusão pura. Retaliação virou a norma. Os parceiros comerciais respondem, ou com tarifas próprias ou abrindo investigações. A gente viu isso com a União Europeia e a China, né? Exatamente. Aquela tensão sobre carros elétricos, conhaque, carne suína. E teve fonte citando a UE anunciando bilhões de dólares em contramedidas contra tarifas americanas. Não tem essa de almoço grátis com tarifa. Certo. Entendido. Quinto mito. Tarifas geram muita receita e uma receita confiável para o governo. Olha, no comecinho, a arrecadação até sobe. A gente viu isso em 2025. A AP News falou que a receita dobrou até julho e tinha a projeção de chegar a 300 bilhões no ano todo. Um momento grande, né? Parece bom, né? Mas tem um mas. Tem. Essa receita tende a diminuir com o tempo. Por quê? Porque as importações caem, ou são desviadas para outros países, ou começam a pintar isenções. E ainda tem as disputas na justiça que criam uma baita incerteza. O governo pode até ter que devolver o dinheiro lá na frente. Então não é tão confiável assim a longo prazo. De jeito nenhum. É uma fonte de receita bem volátil. Entendido. E o último mito que a gente separou. Tarifas são uma questão puramente econômica. Ah, essa tá longe da verdade. Tarifas são ferramentas com múltiplas utilidades, digamos assim. Como assim? Tem o lado geopolítico, né? Sinalizar alinhamento com um país, pressionar outro. Tem o lado da segurança nacional, para proteger cadeias de suprimentos que são consideradas críticas, semicondutores, baterias. E a política interna? Claro, mobilizar eleitores, mostrar força, criar uma narrativa. A decisão de aplicar uma tarifa raramente é baseada só na eficiência econômica. Tem muito mais coisa em jogo. Nossa, essa desmistificação já ajuda demais a clarear o cenário. Agora vamos focar um pouco mais em 2025 mesmo. Foi um ano bem agitado nessa área, né? Principalmente com as ações do governo Trump. Muito agitado. O grande destaque foi aquele anúncio em 2 de abril, o tal Dia da Libertação, com as tarifas recíprocas. Qual foi a justificativa para aquilo? A justificativa oficial foi uma emergência nacional, declarada com base numa lei chamada EEPA, a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. E o motivo alegado? Déficits comerciais persistentes. E as taxas eram altas. Bem altas, até 50% para países com grandes déficits comerciais com os Estados Unidos, e uma base de 10% para quase todo mundo. Mas usar essa lei aí, EPA, para a questão de déficit comercial, isso gerou muita polêmica, certo? Qual era o problema? Exato, gerou muita controvérsia. A EPA foi criada lá atrás para lidar com ameaças externas, tipo incomuns e extraordinárias à segurança nacional, a política externa ou a economia dos Estados Unidos. E o uso em 2025 foi diferente. Foi. A polêmica toda foi usar esse poder de emergência, que é bem amplo, para impor tarifas generalizadas baseadas em déficit comercial ou até em questões de fronteira. Muitos críticos argumentaram que isso extrapolava e muito a intenção original do Congresso quando criou a lei. Não era para isso. Entendi. E como os outros países reagiram a essas tarifas? Teve negociação? Teve. Alguns países, como o Reino Unido, Japão, a União Europeia, correram para negociar acordos bilaterais. Queriam evitar as tarifas mais pesadas. E muitas vezes acabaram aceitando termos vistos como favoráveis aos Estados Unidos para conseguir isso. E quem não negociou? Quem não fechou acordo ou irritou a administração de alguma forma, levou tarifa mais alta. Teve exemplo de país pequeno levando 40%, 30%. E ainda tiveram outras tarifas em 2025, né? Tiveram. Em fevereiro teve tarifas sobre Canadá, México e China.
também usando a IEPA, mas aí a justificativa foi ligada à segurança na fronteira, imigração, fentanil. E a China, como ficou a situação específica com eles? Foi diferente? Foi um pouco diferente, teve uma retaliação inicial, mas depois veio uma suspensão temporária das tarifas a partir de maio, enquanto negociavam. Uma pausa de 90 dias inicialmente. E essa pausa continuou. Continuou, foi estendida agora em agosto, vai até 10 de novembro. A Casa Branca falou em passos significativos dados pela China para justificar a extensão. Mas toda essa base legal, o uso da IEPA, isso foi parar na justiça, né? O que aconteceu lá? Exatamente. Empresas, estados, muita gente contestou. E em agosto agora veio uma decisão bem importante da Corte de Apelações do Circuito Federal. E o que essa corte decidiu? A maioria dos juízes entendeu que o presidente, que ele excedeu a autoridade que a lei IEPA dá. A ideia é que declarar essas emergências, seja por déficit ou por fronteira, para impor tarifas tão amplas assim, foi além do poder que o Congresso deu ao Executivo através dessa lei específica. Então, basicamente, o Congresso não deu um cheque em branco tão grande assim. Essa foi a interpretação da Corte, sim. A decisão, na verdade, confirmou em grande parte uma decisão anterior, de maio, de uma corte especializada em comércio internacional. Isso significa que as tarifas caíram na hora? Foram suspensas? Não. E esse é o ponto crucial agora. As tarifas continuam valendo, pelo menos por enquanto. Como assim? A corte deu um prazo, até meados de outubro, para o governo decidir se vai apelar para a Suprema Corte, ou seja, a gente está num limbo jurídico agora, uma grande incerteza. Mais restritivas como? Limitam mais os percentuais das tarifas, os prazos de validade ou exigem investigações formais de segurança nacional antes de impor não só a decisão do presidente. E tem a questão do dinheiro já pago, né? Exato. O próprio Departamento de Justiça alertou para o risco de ter que reembolsar bilhões de dólares em tarifas que já foram coletadas se a decisão for mantida. Uma ruína financeira, segundo eles. E qual foi a reação do governo Trump a essa decisão da corte? A reação foi forte. Trump prometeu levar o caso à Suprema Corte, dizendo que a decisão destruiria o país. Nossa, uma situação bem tensa e complexa. E enquanto essa briga legal toda não se resolve, como é que a economia real está sentindo o impacto dessas tarifas agora, em 2025? As análises, como aquela de Yale, que a gente comentou, e outras reportagens, mostram efeitos bem claros. Primeiro, no custo de vida. O bolso das pessoas. Exato. Yale estimou o aumento médio de preços de 1,8% no curto prazo. Isso daria, em média, uns $2.400 a mais por família no ano. Peraí, mas esse custo é igual para todo mundo? $2.400 para todas as famílias? Não. E esse é um ponto fundamental. O impacto é regressivo. O que significa isso? Significa que pesa mais para quem tem menos. Famílias de baixa renda perdem uma fatia proporcionalmente maior da sua renda com esses aumentos. E aí eu estimou algo como menos 3,5% da renda deles, contra menos 1,0% para quem está no topo. O peso é maior para quem é mais vulnerável. E em que tipo de produto o aumento foi maior? As estimativas apontaram aumentos bem significativos em coisas como calçados, vestuário, têxteis e também em alimentos, carros. Um carro novo poderia ficar uns $6.000 mais caro, segundo essa análise. Uau! E além do bolso do consumidor, como fica a economia como um todo? O crescimento, o emprego? As projeções indicam um freio no crescimento econômico. Aquele mesmo estudo de Yale estimou uma redução no PIB de 0,5 ponto percentual em 2025 e 2026. A economia ficaria permanentemente menor ao longo prazo. E os empregos? A gente falou daquela estimativa de perda líquida. Sim, de cerca de 500 mil de empregos a menos até o fim deste ano. E como a gente disse, os dados recentes de emprego vieram fracos, o que, reforça essa preocupação. E o impacto foi só aqui dentro. Teve a questão do dólar também, né? Teve. Uma reportagem da W Business destacou a queda forte do dólar no primeiro semestre de 2025. E os analistas ligaram isso diretamente à perda de confiança na política econômica dos Estados Unidos por causa de toda essa instabilidade com as tarifas. E globalmente?
Globalmente, o impacto foi desigual. Alguns países parceiros, como o Canadá, parecem ter sido bem prejudicados, segundo Yale. Outros talvez tenham até ganhado um pouquinho com o desvio de comércio. E, claro, teve a retaliação direta que a gente já falou. Diante desses custos todos, da complexidade legal, da retaliação, por que insistir tanto nessas tarifas tão amplas? Quais seriam as motivações reais que as fontes apontam além daquela retórica de proteger empregos? Olha, as fontes sugerem uma mistura de coisas. Tem a estratégia, que é declarada, né? Usar tarifas para buscar reciprocidade, para incentivar a produção local, o tal do reshoring, e para proteger setores considerados estratégicos. E além disso, Tem também o lado tático. Usar tarifas como uma ferramenta de pressão rápida e visível em negociações, e politicamente é algo fácil de comunicar, que se encaixa bem naquela narrativa do America First. e tem o lado de testar limites. Pode ter sim. Testar os limites do poder presidencial usando leis como a IPA e até gerar receita para o governo, mesmo que seja uma receita meio instável. Uma das fontes tocou num ponto mais delicado: a conexão com possíveis ganhos pessoais do próprio Trump. O que essa fonte dizia exatamente tentando esse objetivo? Essa fonte foi bem cuidadosa com isso. Ela diz que um link direto entre as tarifas e os negócios principais de Trump, tipo imóveis, hotelaria, é fraco. Na verdade, poderia até ser negativo, por causa do aumento de custos, como o aço para construção. Então não seria um benefício direto para os negócios dele. Política forte, essa proeminência, poderia impulsionar outras fontes de receita. Esse tipo de receita. Coisas como eventos nas propriedades dele, mídia, produtos licenciados. E a fonte menciona especificamente atividades ligadas a criptomoedas, que teriam crescido bastante em 2024 e 2025. A riqueza da família aumentou, sim, mas ligada a essa proeminência política e a esses outros empreendimentos, e não diretamente à receita das tarifas em si. Entendi. Então é mais sobre como a política de tarifas acaba alimentando um ecossistema maior que gira em torno da marca pessoal dele. Exatamente. A conclusão da fonte é que é uma intersecção complexa. Envolve estratégia política, agenda econômica e também esses incentivos que acabam sustentando a marca pessoal e as formas como ela é monetizada. Bem complexo mesmo. Ok, olhando para o futuro agora, com toda essa incerteza jurídica pairando, com os impactos econômicos que a gente viu, o que dá para esperar? Olha, a curto prazo, a grande questão é a Suprema Corte. Se eles pegarem o caso e manterem a decisão da Corte de Apelações, O que muda? muda muito o cenário para futuras tarifas baseadas na IEPA. Limitaria bastante o poder presidencial nesse sentido. A política comercial talvez ficasse mais dependente do Congresso ou de outras leis que são mais lentas e restritas. Mas e se as tarifas atuais forem revertidas? Os efeitos somem? Não tão rápido. Mesmo que as tarifas sejam modificadas ou derrubadas, os efeitos que a economia já sentiu, os preços mais altos, os investimentos que foram adiados, as mudanças na produção entre setores, isso não some da noite para o dia. Pode levar tempo para reverter. E tem o risco para a competitividade, né? Tem. O risco de perda de competitividade a longo prazo para os exportadores americanos, por causa dos custos mais altos aqui dentro. E a tensão global. A gente vai continuar vendo essas disputas comerciais. Provavelmente sim. Talvez a forma mude um pouco. Em vez de tarifas tão amplas, podemos ver mais acordos de preço mínimo em setores sensíveis ou disputas mais focadas, como essa que está rolando entre União Europeia e China sobre carros elétricos. E o comércio mundial. A previsão é de um crescimento mais lento do comércio global de bens agora no fim de 2025 e início de 2026, por causa de toda essa incerteza. As fontes que a gente usou mencionam algumas alternativas, né? Dizer que existem ferramentas mais inteligentes do que essas tarifas generalizadas. Quais seriam? Sim, mencionam várias. Em vez de tarifas amplas, falam em usar aqueles remédios comerciais mais direcionados, sabe? Antidumping, medidas compensatórias, coisas que exigem investigação, provas e têm prazos para acabar. O que mais? Falam em focar no investimento aqui dentro para aumentar a produtividade. Energia mais barata, portos eficientes, qualificação da mão de obra. E sobre a produção? Incentivar o friendshoring,
que é trazer a produção para países aliados, em vez de depender de rivais. E um ponto que eles batem muito: criar regras claras e previsíveis, para que as empresas possam se planejar e investir com mais segurança. Tudo isso levanta umas questões bem importantes que ficam em aberto, né? Pontos para quem está nos ouvindo pensar um pouco mais. Com algumas perguntas no ar. A primeira, talvez: se a Suprema Corte realmente limitar o uso dessas leis de emergência para impor tarifas, como é que isso pode redesenhar a forma como os Estados Unidos fazem política comercial nas próximas décadas? Será que o Congresso vai retomar mais poder nessa área? É uma questão fundamental sobre o equilíbrio de poderes, né? E qual seria uma segunda pergunta? Uma segunda: a gente viu que o impacto das tarifas é desigual, né? Penaliza mais quem tem menos. Então, que tipo de políticas complementares poderiam ser usadas para amortecer esse golpe? Será que são ajustes de impostos, programas de requalificação mais focados e eficazes, um apoio mais direto para as comunidades que foram mais atingidas? Como deixar a política comercial mais justa aqui dentro? Boa pergunta. E uma terceira, talvez olhando para as alternativas que você mencionou. Exato. Terceira, além das tarifas, que outras ferramentas, sabe, investimento pesado em pesquisa e desenvolvimento, acordos comerciais mais estratégicos, talvez reformas regulatórias poderiam ser mais eficazes para atingir aquelas metas de segurança econômica, de reindustrialização que são usadas para justificar as tarifas. Será que a gente está focando na ferramenta certa mesmo? Ótimas perguntas para a gente continuar pensando. Bom, acho que estamos chegando ao fim. Podemos tentar resumir um pouco. Ficou bem claro que tarifas são muito mais complexas do que parecem à primeira vista, né? Sem dúvida. A gente viu como a realidade de 2025 desafiou muitos daqueles mitos comuns. Vimos os custos econômicos, os benefícios que muitas vezes são limitados ou desiguais. As disputas na justiça, a incerteza. E as motivações, que são uma mistura de economia, política, geopolítica. Exato. Acho que a lição principal é essa. A gente precisa olhar além da manchete, do discurso fácil. Entender tarifa exige analisar os dados, os mecanismos, as consequências, inclusive aquelas que ninguém planejou. A distância entre a teoria econômica simples e a prática política e econômica complexa de 2025 é enorme. Queremos agradecer muito a quem nos acompanhou nesta análise. E eu queria deixar só um último pensamento, talvez um pouco provocativo. Considerando todo esse atrito econômico, a retaliação, a incerteza que essas tarifas amplas geraram, qual é o custo de oportunidade real disso tudo? O que a gente perde por focar nisso. Exato. O que a gente deixou de ganhar, talvez, em inovação, em educação, em infraestrutura moderna, ao direcionar tanta energia, tanto capital político, para essa ferramenta específica das tarifas. Será que investir pesado nesses outros motores de força econômica e segurança a longo prazo não seria mais estratégico? Fica a reflexão. Uma reflexão muito pertinente para a gente encerrar. Com isso, então, finalizamos nossa conversa de hoje. Muito obrigado e até a próxima.